Todas muito bem-vindas, Papo de Dona com Estilo. Hoje eu quero já começar aqui fazendo uma pergunta, deixa eu posicionar aqui para não atrapalhar. Fazendo uma pergunta, não, vou afirmar. Você é excelente no que faz, mas talvez ainda não consiga ser percebida. Isso acontece por aí? Me conta aqui. Sejam todas muito bem-vindas ao Papo de Dona com Estilo. Essa é uma mesa que eu abro toda semana para mulheres que não se contentam com o comum, mulheres que sempre buscam elevar os seus padrões em todos os aspectos. Então, costumo dizer que essa mesa é para mulheres que são donas dos seus negócios, donas de suas carreiras, donas de suas vidas. Se conhece mulheres que estão nesse movimento, que não se contentam com o comum, que querem sempre elevar os seus padrões em todas as áreas, porque, desculpa, gente, somos mulheres, meu Deus, tá difícil. Somos mulheres abundantes, mulheres prósperas, então esse é o nosso movimento aqui. Hoje o tema da nossa live, eu vou trazer para vocês 3 sinais que a sua imagem está te sabotando e como você vai virar esse jogo, porque a gente sempre entrega aqui também as soluções. Então, já compartilha com outras mulheres, a gente está aqui na hora do almoço, é uma live bem direto ao ponto. Sempre vou abrir perspectivas aqui para vocês, então se você está chegando aqui agora, estamos ao vivo também no YouTube, então essa live oficial é do YouTube, então vou ficar meio que olhando de um lado para o outro, mas sejam todas muito bem-vindas, já vamos começar. Hoje eu vou mostrar para vocês como a sua imagem, que deveria estar trabalhando, jogando para você, trabalhando a seu favor, como que ela pode estar, talvez, jogando contra. E o pior, você não está nem percebendo isso, porque isso é mais comum, infelizmente, do que a gente imagina. Então, hoje eu estou aqui para abrir perspectivas. Quero falar para vocês que estão entrando aqui o seguinte: eu trabalho com mulheres, eu trabalho com empresárias, eu trabalho com mulheres que são donas dos seus negócios, né? Mulheres que buscam aí sempre, como eu já falei, elevar os seus padrões. E essas mulheres são mulheres excelentes, são mulheres brilhantes, são mulheres super capazes. Porém, muitas vezes tem resultado, porém, muitas vezes elas não são valorizadas. Me fala se isso acontece por aí. Vou trazer o cenário para vocês que a gente vai trabalhar hoje. Então, como falei, essas mulheres não são valorizadas. Vou falar o porquê, alguns porquês. Muitas vezes essa mulher não está transmitindo a mensagem, a imagem dela hoje. Ela transmite uma versão antiga dela mesma. Então, uma mulher que evoluiu muito profissionalmente falando, é uma mulher que se capacitou muito, é uma mulher que já tem resultados, só que ela ainda se apresenta, ela ainda se coloca. Quando a gente olha a comunicação visual dessa mulher, é de 2, 5, de 10 anos. E isso é... Lívia, mas é exagerado? Não é exagerado, eu vou mostrar para vocês. São mulheres que também muitas vezes não ativaram a sua imagem de alto valor. A gente vai falar sobre cada um desses pontos. O que eu estou querendo dizer? Mulheres que entregam alto valor, mas a imagem delas, que deveria estar trabalhando a favor delas, está jogando contra, porque ela não passa isso através da imagem delas. E às vezes são mulheres que estão preocupadas em agradar, em se encaixar, em não ser julgada, medo de ser julgada, ela acaba não se posicionando, ela acaba não ocupando o espaço que é só dela, que só ela pode ocupar. E aí essa mulher, de fato, ela não vai ser valorizada. Ela é muito boa, ela é brilhante, ela é excelente, mas ela não usa a imagem dela ao favor dela. Já quero começar trazendo sempre exemplos, gosto de trazer para vocês. Eu estou atendendo uma mulher, inclusive a gente está fazendo uma empresária, a gente está fazendo um processo agora, e ela falou: Lívia, eu já tenho MBA, não sei quantos MBA, não sei quantas pós, sou super qualificada, mas assim, ainda não consigo ser essa referência, ainda não consigo ser essa mulher que é essa autoridade toda, as pessoas não conseguem me perceber assim. Me falam se isso acontece por aí. E aí ela falou para mim, quando a gente começou a conversar, eu falei para ela: será que talvez não seja algum ruído, alguma coisa na sua imagem? Ela falou: Lívia, eu nunca tinha pensado nisso. E a gente começou o processo, ou seja, ela já entendeu que ela não estava usando esse recurso chamado imagem, que é inteligente a gente usar ao nosso favor para ativar toda essa autoridade que ela já é e que ela já tem, para que ela seja percebida dessa forma. Então, esse é o caminho que a gente vai aqui na nossa live hoje. Compartilha com outras mulheres, porque somos mulheres influentes. A gente quer que as mulheres realmente ativem qualquer recurso para a gente poder já conseguir chegar ali no patamar de ser percebida como a gente quer e como a gente merece. Então, vamos lá. Às vezes deixa eu falar uma coisa aqui, às vezes você fala assim: Lívia, utilizo as redes sociais como ferramenta de trabalho, como eu aqui.
Quero trazer um exemplo para vocês. Ontem eu falei um pouquinho sobre um sabotador. Eu tô com alguns desafios assim com a minha pele. E aí as pessoas falam, Lívia, mas você precisa, né, se expor ao natural, do jeito que você está. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando você não entende isso e você não traz essa ordem, ou seja, eu poderia estar falando com vocês aqui e, de alguma forma, esse desconforto que está na minha pele, se eu não tivesse feito uma maquiagem mínima que seja, eu estaria trazendo uma incoerência, eu estaria trazendo um ruído desnecessário na minha comunicação visual. Então, só para vocês entendam como é inteligente a gente usar tudo isso. Ah, Lívia, eu não gosto de ficar me maquiando. Duas coisas. Uma, se você usa as redes sociais como realmente uma ferramenta de trabalho, você precisa ter coerência em tudo que você faz. Então, não gosta muito de maquiagem, já vou começar com essa super dica. Vai lá, compra um protetor com cor. A gente precisa usar protetor para nossa pele, para a gente poder se proteger. Então, já compra com cor, que você consiga fazer ali uma composição e você, sim, apareça em ordem, coerente, trazendo harmonia. Então, já fica essa... Já comecei dando essa dica porque isso está acontecendo comigo. E é desafiador, né? Às vezes você fala, Lívia, mas né, sempre preciso estar maquiada. Gente, a maquiagem, ela é uma aliada pra gente. E não é sobre você fingir ser uma pessoa que você é, não é sobre você exagerar na sua maquiagem, é sobre você se colocar pronta, é sobre você trazer ordem, é sobre você ter coerência sobre o que você comunica e o que você representa, o que você apresenta. A gente vai se aprofundar mais nisso, mas já queria trazer aqui, porque aqui, gente, se você usa isso daqui para poder fazer dinheiro, é inteligente que você faça de forma coerente com o que você quer, com quem você é, sem fingir, tá? Eu não estou falando sobre fingir. Então vamos lá, eu vou falar para vocês 3 sinais de que talvez possa estar sabotando sua imagem, você não tenha muita consciência, como estava acontecendo com essa minha cliente que eu falei, que ela é uma empresária, né, super potente, mas ela falou, nunca pensei que a minha imagem pudesse trazer tanto poder, tanta força para mim. Primeiro sinal, você é confundida como alguém do operacional, mesmo você sendo a dona, a CEO, a líder eu trabalho numa empresa, sou gerente, sou diretora, sou head ali de um grupo de pessoas, ou seja, você está no cargo de liderança, mas você não é percebida dessa forma, parece que você é operacional. Eu não estou falando sobre vaidade, eu estou falando de novo, já linkei em cima, ó. Eu estou falando sobre coerência entre o que você representa. Se você é líder, você representa a líder. Então, você precisa comunicar essa líder. E a sua imagem, se ela for uma imagem que remete... Lembra que eu falei? Um dos desafios é... A mulher parou no passado. Se a sua imagem ainda remete a uma assistente, a uma... Não tem problema nenhum, a gente entende que a gente está progredindo, mas se você já chegou num patamar de liderança e você ainda se apresenta como alguém que está ali no operacional, de fato, você não vai ser percebida como você quer. E, de fato, você não vai ser valorizada, certo? Então, a sua imagem... Lívia, sou muito básica, minha imagem é muito neutra. Gente, imagem neutra demais, presença apagada, passa despercebida. Comunicação visual não sustenta... Se a sua comunicação visual não sustenta a autoridade que você é, seja em qualquer contexto que a gente está falando, você dentro de uma empresa, você dona da sua empresa, se a sua comunicação visual, e a gente está falando de vários elementos, mas a gente está falando da sua imagem, não sustenta isso, o mercado, o mundo, você, eu, não vai enxergar você no topo, não vai enxergar você como a líder, como a referência, como a autoridade, mesmo que você já esteja lá, no que diz respeito à competência. Então, a gente precisa ter aquela coerência, tudo precisa comunicar. Você precisa entender que a mulher de hoje, a mulher que você é hoje, a líder que você é hoje, a empresária que você é hoje, precisa comunicar hoje. Então, o primeiro sinal é, talvez, mulher, você ainda está representando aquela mulher do passado e você não consiga ser percebida de fato como uma excelente mulher, a excelente profissional, a excelente empresária, a excelente gestora que você é hoje, líder que você é hoje. Na prática, vou contar para vocês. Sempre gosto de trazer exemplos práticos para poder vocês perceberem que isso é mais comum, como eu falei, do que a gente imagina. Eu faço parte de um grupo de mulheres aqui na minha cidade, de empresários, de empresárias na minha cidade. Então, tem várias empresárias, cada uma ali dentro do seu momento, do seu crescimento.
E muitas dessas mulheres, eu percebo, e aí, óbvio, eu trabalho com isso, essa comunicação visual, quando eu olho, eu fico pensando, será que essa mulher de fato é a dona? Porque essa imagem dessa mulher, dessa empresária que está lá dentro de um grupo de empresárias, muitas vezes não é a imagem que eu espero, que nós esperamos de uma empresária. Ai, Lívia, mas é meio exagerado, é só uma reunião. Gente, deixa eu falar para vocês, a todo momento a gente está nós estamos comunicando. A todo momento a gente está comunicando. Se você vai num grupo, eu estou dando um exemplo só, mas se você está num grupo de mulheres que são empresárias, que você pode ali gerar negócios, fechar parcerias, que você pode ali vender, que você pode ali comprar, é inteligente que você já se exponha como uma mulher, a forma como você quer ser vista. Ai, Lívia, mas eu vou ficar muito arrumada numa reunião dessa, gente. É muito melhor você ser percebida como, poxa, ela estava demais, do que ela estava lá, sabe? Passar despercebida. Então, às vezes, você vai lá, você está na reunião, e as pessoas nem percebem que você está lá. Por quê? Porque a sua imagem, a sua comunicação visual, de fato, não comunica, não passa a mensagem que você quer no que diz respeito à autoridade, referência, liderança. Então, esse é o primeiro sinal. Muitas vezes você pode estar se colocando nos lugares, é uma live, é uma reunião, é uma palestra, menos do que você é hoje. Então, se você já é essa líder, se você já é essa mulher que é dona da sua empresa, minha empresa é pequenininha, Lívia. Gente, não existe tamanho, tá? Você coloca você vai definir o tamanho, é o tamanho que você vê. Se você se vê pequena, se coloca pequena, o mercado, o mundo, todo mundo vai te enxergar pequena. Então, se você está no topo, você precisa se colocar nesse lugar, no topo dentro da sua estrutura, do seu tamanho. Se coloque nesse lugar, como, Lívia? Já se vestindo como essa mulher, já se apresentando como essa mulher, já se comunicando como essa mulher. Vou fechar no exemplo que eu dei. Então, lá dentro do meu grupo, eu olho para algumas mulheres e eu falo, será? E pensa, eu trabalho com isso, então a todo momento eu estou sempre observando. Então, tem muitas mulheres que eu percebo lá que são empresárias que poderiam estar colocando dinheiro no bolso, fazendo negócio, gerando conexões, ampliando toda a sua estrutura, só que ela não consegue ser percebida como uma empresária, ela não consegue ser percebida como de fato uma autoridade. Por quê? Porque ela não se coloca nesse lugar. Então, nós somos seres humanos visuais, quer você queira ou não, você está a todo momento comunicando, passando uma mensagem. É inteligente que você faça isso de forma mais assertiva com o que você quer. Solução para isso, Lívia? Beleza, trouxe esse sinal. Percebi que eu estou me colocando muitas vezes como menos do que eu sou a líder, a minha empresa é pequena, ok, mas eu preciso já me colocar como essa mulher que eu quero me tornar. Como eu alinho? Como é que é a solução para isso? Alinhar a sua imagem, a sua comunicação, o seu comportamento a essa posição de liderança. Se você é a liderança, você precisa se posicionar, você precisa representar essa liderança. Então, a sua aparência, ela não precisa validar o que... A sua aparência precisa validar o que você já conquistou. Se você não faz isso, você está deixando dinheiro na mesa. Você não vai conseguir ser percebida como você quer. É sobre você conseguir traduzir os detalhes, a sua expressão, todo o peso da sua trajetória. Quando eu olho para você, eu falo, vejo essa mulher, eu percebo essa mulher. Então, muitas mulheres, como eu falei, se diminuem. Se você se diminui, se você se coloca pequena, o mundo te enxerga pequena. Se você já é a gerente, mas se você se coloca como a assistente, o mundo vai te enxergar como a assistente. Então, quando você se apresenta como essa líder, o mundo começa a te respeitar, as oportunidades começam a aparecer, você começa a ser valorizada. Então, você vai definir essa régua. Então, pensa aí se talvez hoje quando você olha para você agora, quando você se olha agora, você vê a empresária, a dona, a gerente, ou você vê, Lívia, acho que realmente tem alguma coisa aqui que precisa melhorar. Esse é o primeiro sinal, que talvez ainda você esteja cometendo esse deslize, não vamos colocar que é um erro, porque talvez você não sabia, não tinha se atentado, mas agora eu já te contei. Ok? Sinal número 1. Vamos para o número 2, gente. Compartilha essa live que vocês estão vendo que tá rica, né? É de você olhar para você agora e falar, poxa, isso realmente não está comunicando essa mulher toda que eu sou. O segundo sinal, eu vou trazer aqui assim, ó. Talvez hoje você fala, mas só escutam você quando um homem repete.
Por que eu estou trazendo isso? Porque muitas vezes, principalmente numa estrutura mais corporativa, a gente não consegue imprimir toda essa autoridade que a gente é, e aí a nossa marca fica invisível. Você tem o conhecimento, mas a sua mensagem não reverbera. Já estive nesse lugar que parecia que sempre precisava de uma validação. Ontem, inclusive, ouvi de uma amiga, inclusive, a gente estava conversando, ela falou, nossa, era uma situação um pouco diferente, mas ela falou, gente, eu fui num lugar que parece que as pessoas só iam me ouvir se o meu marido falasse. Essa presença, ela não. A gente precisa sustentar o que a gente está falando. Então, eu não estou falando sobre competência, porque eu sei que é, eu estou falando sobre percepção. Quando você se projeta, se coloca, e toda a sua comunicação visual banca tudo isso, não tem jeito, porque as pessoas vão te perceber assim, inclusive os homens, mas primeiro você precisa entender que você é toda essa autoridade. Então, como eu falei, isso acontecia comigo. E eu atendi até recentemente uma cliente que ela trabalhava, agora ela está em outra empresa, mas na época ela estava trabalhando numa empresa da construção civil, ou seja, predominantemente de homens. Ela tinha uma posição de liderança dentro dessa empresa, e aí ela falou comigo, Lívia, eu sempre sou invalidada, é impressionante. E aí hoje ela entendeu, ela não conseguia trazer toda essa presença e de alguma forma os homens ali invalidavam. Então tinham vários gestores, inclusive ela, e ela falava, eu me diminuía ali naquele contexto. Por quê? Porque ela de fato não conseguia ter toda essa segurança nessa presença dela. Como soluciona isso? A gente falou no primeiro ali de você entender a sua imagem de hoje, atualizar a sua comunicação visual, se você é gerente, se você está no cargo de liderança, se você tem uma empresa que só tem você é uma eu-presa, você precisa se colocar como essa empresária, você precisa comunicar como essa empresária. E talvez isso, como você não esteja fazendo isso ainda hoje, né, Lívia, vou ficar demais, que foi o primeiro sinal que a gente falou, talvez ainda esteja sendo percebida como alguém do operacional. Eu olho para você e falo, caramba, não consigo confiar nessa mulher porque ela não me passa toda essa percepção de valor, porque nós somos visuais. O segundo, a gente está falando aqui de sempre parecer que precisa de um homem, no final das contas, para poder validar o que a gente fala. O que a gente precisa fazer? Construir uma comunicação visual que antecede a nossa fala. Sem a gente falar nada, a gente já chega dando carteirada, já chega se bancando. Como a gente faz isso na prática? Clareza da sua mensagem, que é o que você diz, isso eu tenho certeza que todas aqui são muito boas no que fazem, que todas entregam muito acima, não tenho dúvida disso. Mas talvez a sua autoimagem ela não esteja sendo bem posicionada. Lívia, que história é essa da autoimagem? Como você se vê? O desafio da minha cliente, que eu trouxe aqui no exemplo para vocês, ela não conseguia se ver também como essa líder. Ela não conseguia se ver como essa potência que ela é. Ela tinha também o mesmo cargo de liderança que os colegas dela tinham, ela tinha. Só que ela não se via nesse lugar. A autoimagem dela, ou seja, a forma como ela mesma se percebia, não estava bem posicionada. E tinha, óbvio, que outros desafios que a gente vai falar, mas esse era um. Automaticamente ela não conseguia ativar a presença dela, incomparável. Gente, nós somos únicas. Quando a gente entende que tem lugares que é só nosso e a gente ocupa esse lugar, acabou. Ah, Lívia, não vou conseguir agradar todo mundo. Não, não vai conseguir agradar todo mundo, tá tudo certo. Só que você sabe o que você quer, você sabe a que você veio. Você sabe. Então você entra nos lugares com segurança e ocupa aquele lugar. Com toda uma expressão não verbal, através da sua imagem, com toda uma expressão corporal ativa, você chega e ocupa esse lugar que é só seu. E esse era um desafio dela. Ela falou, poxa, realmente eu mesma me diminuía. Eu mesma acabava fazendo menos, me colocando como menos. O primeiro ponto que a gente trouxe aqui também é você se colocando como menos. Você é a líder e talvez se coloque como você é a pessoa estratégica, você é a cabeça, a liderança, só que talvez você ainda esteja se colocando no operacional. Vai ser percebida no operacional. Segundo ponto, parece que sempre tem que ter um homem validando. Ai, vou ter que falar com meu marido. Ou então, dentro de uma estrutura de corporativo, parece que sempre tem que ter. Não. Se você ocupa esse lugar, você precisa já se colocar ali naquele lugar. Quem vai sustentar isso é você mesma. Quero que vocês pensem aí. Será que hoje vocês estão conseguindo trazer na comunicação, ou seja, na clareza da sua mensagem, mas a sua autoimagem, ela está bem posicionada ali, me vejo naquele lugar, ocupando, com toda a presença incomparável, porque
Se você consegue dominar isso, com certeza você vai ser percebida antes mesmo de você falar. A gente está falando aqui sobre o jogo das percepções. A gente está falando aqui sobre olhar para você e conseguir olhar e falar, pô, eu estou olhando para ali, eu gosto do que eu estou vendo. Consigo ver uma mulher ousada, que é uma das características que eu quero passar na minha comunicação. Consigo ver uma mulher que fala com autoridade, que sabe o que está falando, que tem posicionamento, que tem a sua opinião, que traz os seus pontos de vista, seu ponto de vista, sua visão. Será que você está hoje se colocando, se projetando dessa forma? Se não, não vai conseguir ser percebida. E o terceiro sinal, você atrai clientes que não pagam o que você vale, o que de fato você vale. Acontece isso por aí? Porque eu era essa pessoa também. Nunca tive muitos desafios para me vestir, né? Mas a forma como a minha imagem projetava, assim, eu entrego ouro, eu entregava, né? Eu entrego ouro, vê se isso acontece aí. Mas a minha embalagem é de papel. Qual é o valor que tem? Eu diminuo gente, a embalagem, ela vale demais. Por quê? De novo, somos seres humanos visuais. Se eu entrego ouro, você precisa perceber tudo isso através da minha aparência, através da minha embalagem. Se você entrega ouro, eu espero receber algo que comunique, que tenha coerência com o ouro. Então, se o seu serviço é premium, acima da média, eu entrego muito, comunico muito, mas a sua imagem comunica algo comum. Lembra, aqui somos mulheres que não se contentam com o comum, então a gente sempre está acima da média. Se a sua imagem, ela ainda comunica o comum, basiquinho, desculpa, mais do mesmo, não tem diferenciação. O mundo, né? O resultado disso, o mundo, o mercado, as pessoas vão te posicionar abaixo do que você merece. Eu faço isso e você também. Se você entende que tem um alto valor numa entrega, você espera, né? Você espera que essa entrega ela venha envolta. Então, tipo, eu olho a embalagem, quando eu abro aquilo que tem um alto valor, quando eu pego ali na mão, se não passa a percepção de alto valor, eu já desconfio. Falo, não pode ser, não vai rolar. Então, quando a percepção não acompanha o valor, o preço ele nunca vai ser justificado. E aí você fala assim, e isso acontece, inclusive eu estava conversando com essa minha cliente, essa empresária, a Lívia. Ela contou essa história para mim. Eu fui fazer uma proposta para uma pessoa de uma consultoria minha, e eu acho que, se não me engano, ela ia cobrar, se não me engano, acho que era coisa de 8 mil, menos de 10 mil reais, numa entrega que ela sabe que é excelente. E aí ela falou que acabou que a pessoa não fechou e tudo, e ela ficou sabendo depois que uma outra profissional, ela falou, menos qualificada do que eu, cobrou 40 mil reais. Ela falou, não sei se é verdade ou não, mas fiquei sabendo. E pensa, para a pessoa chegar e posicionar os 40 mil reais, gente, é porque é uma pessoa que certamente deve estar passando toda essa percepção de valor. A entrega pode até não ser das melhores, por isso que eu falo, às vezes a gente perde a oportunidade, a gente sabe que a gente tem uma entrega muito boa e a gente perde a oportunidade porque a nossa imagem não comunica isso. E olha como isso é poderoso, olha como isso precede qualquer coisa. Se você vai vender algo, primeiro você vai se vender, no sentido de você gerar essa percepção de alto valor. E é exatamente isso, se você se projeta abaixo do que você entrega, você vai ter resultado abaixo do que você merece. Não tem jeito. É natural. E como é que eu soluciono isso, Lívia, na prática? Ativando a sua imagem de alto valor. O que é uma imagem de alto valor? É uma imagem que eu olho e falo, eu gosto do que eu estou vendo. E aí você posiciona lá o seu preço de qualquer coisa que seja, você fala, não, realmente, isso vale mesmo. A sua imagem, ela já representa tudo que você comunica, já representa tudo que você vende. Como é que eu faço isso? Usando os elementos visuais, usando toda a parte que a gente tem de estruturas visuais, linhas, cores, texturas, toda a comunicação visual que já traduza esse valor. Através da roupa que você veste, através dos acessórios que você usa, através da forma como você usa o seu cabelo. Então, essa minha cliente, eu estou falando sobre ela porque a gente está num processo bem recente, ela entendeu tudo isso. Ela falou, Lívia, eu preciso alinhar, refinar a minha imagem para que, de fato, ela já comunique quem eu sou antes de eu falar qualquer coisa. Eu estou perdendo a oportunidade, eu estou deixando o dinheiro na mesa por isso.
Qual que era o objetivo dela dentro do nosso processo? Reforçar essa autoridade. Ela já sabe que ela é uma autoridade, ela já sabe que ela já é muito boa, só que a imagem dela, né, ela apresenta uma solução premium acima da média, ela já sabe isso. E eu tenho certeza que vocês também sabem. Só que ela ainda não comunicava, ela não conseguia ser paga como essa entrega premium. Então, ela sempre esbarrava ali, né? Então, quando que eu começo a ativar, Lívia, a minha presença, a minha imagem de alto valor? Gente, a partir de agora, esquece esse negócio de que vou estar demais. Nossa, eu vou chamar muita atenção. Esquece. Se você não se expõe com inteligência, você não vai ser percebido como você quer. Esse é o jogo. Esse é o jogo. E como a gente faz isso? Trabalhando a nossa imagem, aumentando a nossa percepção de valor. Não adianta a gente, mas o que importa é o meu conteúdo? Sim, mas as pessoas não vão ouvir o seu conteúdo se você não conseguir gerar uma percepção de valor. É cruel, né? Parece que é, mas nós somos seres humanos visuais, a gente busca ordem, a gente busca coerência, a gente busca, sabe? Se eu estou vendendo, vendendo, gente, aí pode ser um produto, um serviço, pode ser você dentro de uma estrutura corporativa, dentro de um mercado, dentro de um modelo tradicional, né, de CLT, não tem problema nenhum. Mas a gente está sempre vendendo alguma coisa, então entendam isso. O cliente certo, eles reconhecem valor antes de ouvir qualquer coisa que a gente vai falar do nosso pitch, porque a nossa imagem, a imagem certa, ela já comunica tudo isso, você não precisa falar. Eu estava falando recentemente, essa minha cliente mesmo que eu fechei, gente, eu conversei 10, 15 minutos com ela. Só que eu já gerei a percepção de valor que ela esperava. Ela nem sabia o que eu fazia. Eu já me coloquei nesse lugar. Então, vamos recapitular o que a gente falou aqui para quem entrou aqui depois com a gente. Primeiro sinal de que talvez você não esteja usando a sua imagem ao seu favor, esteja talvez deixando dinheiro na mesa. A gente falou que o primeiro sinal foi você é confundida com alguém do operacional, mesmo você sendo a CEO, tá? Então, é aquela mulher que parou ali no tempo. Lívia, já sou a líder, já tenho a minha empresa, mas de fato vou para uma reunião, as pessoas olham e falam, será que essa daqui é a dona mesmo? Gente, não. Alinha a sua imagem, a sua comunicação, seu comportamento, sua atitude como essa mulher de liderança, essa mulher que você já é. Quem pode fazer isso? Você, trabalhando toda essa sua percepção de valor. O segundo foi aquela que às vezes, né, Lívia, parece que sempre tem que ter um homem para poder validar, para poder repetir o que eu estou falando. Gente, construa a sua comunicação de novo, que antecede o que você fala. A gente precisa entender que a nossa imagem, que vai estabelecer a nossa marca pessoal, ela precisa ser antes. As pessoas só vão comprar se a gente conseguir gerar o valor que a gente, de fato, é. A gente já é. E aí a gente falou agora sobre você atrair clientes que não pagam o que você vale. O que você tem que fazer? Ativar a sua imagem de alto valor. As pessoas vão comprar de você se elas perceberem o seu valor. E isso, eu não estou falando de você se padronizar, eu não estou falando de você se colocar em nenhuma caixa, nada disso. Eu estou falando sobre você trazer tudo isso com personalidade, mas com inteligência para poder entender que é importante. Às vezes está pequenininha, Lívia, eu sou pequenininha ainda. Gente, já começa imprimindo o que você quer. Como se veste a mulher, a empresária que você quer se tornar? Como se veste, se comunica, se posiciona essa líder? Como é essa mulher? Você tem clareza disso? Por isso que eu sempre falo que a gente começa pela autoimagem. Dentro dos nossos programas, a gente começa nesse lugar de entender como é essa mulher. E aí sim a gente vai vestir essa mulher, a gente vai apresentar essa mulher. Lívia falou um monte de coisa, me identifiquei aqui. Deixa eu falar para vocês. Eu abro perspectivas. Eu já falei que o papo de dona é para a gente abrir perspectiva, mais direto ao ponto. Vou finalizar o seguinte. Lívia, como... Tá, beleza, falou um monte. A boa notícia é, todos esses sinais, podem ser revertidos. Mas isso acontece quando você decide se ver com o valor que realmente você tem. Como eu falei, tudo está dentro da gente, tudo começa por dentro, começa de você conseguir se enxergar. E aí você determina isso, como que você quer ser percebida, e aí o mundo vai te enxergar. É exatamente isso que a gente apresenta dentro da nossa estrutura, dentro do nosso programa. A gente fala sobre clareza de autoimagem, mas a gente está falando sobre visão, a gente está falando sobre identidade, a gente está falando sobre direção. Falamos sobre marca, mas no sentido de expressão estratégica, de diferenciação. Falamos sobre imagem, sobre você traduzir tudo isso na sua forma, na sua comunicação, na sua expressão verbal mesmo. Então, a gente já vai ativando tudo isso.
dessa versão mais poderosa sua. Esse poder está dentro de cada uma de nós, está dentro de você. Talvez hoje, diante disso tudo que eu estou falando com vocês, Lívia, estou entendendo que está meio adormecida aqui, né? Pode ser. Muitas mulheres sabem, igual eu falei, essa minha cliente, ela só sabia que o desafio dela não era nada relacionado à entrega dela, porque ela já sabe que ela é muito excelente, que ela é muito autoridade no que ela faz. Ela é muito boa, como todas nós somos aqui. Só que não estava expressando isso, ou isso estava sendo expressado, toda essa comunicação visual de eu olhar e falar, caramba, eu quero essa mulher. O que essa mulher faz? Não tinha isso. E isso estava sabotando os resultados dela. A imagem ela vai ditar. Né? Eu comentei sobre uma cliente minha, essa minha cliente que eu falei que trabalhava numa empresa da construção civil e tudo, com muitos homens, que ela já era gestora, ela falou, Lívia, depois que eu ativei, gente, essa imagem de alto valor, e é sobre você se perceber assim. Ela saiu da empresa que ela estava, mas assim, sendo promovida, ou seja, ocupando o lugar de head numa outra empresa que faz total sentido para ela, liderada por mulheres, não mudou nada no currículo dela, ela só mudou a forma como o mercado via ela e ela ascendeu. Hoje essa mulher está palestrando, hoje essa mulher se vê como autoridade, porque ela alinhou a imagem dela. Né? E aí ela mudando, ela não é mudando quem ela refinando isso, o mercado percebeu e começou a tratar como ela merece. Então, ela já está numa outra empresa, coisa de 3 meses. Então, você não precisa provar mais nada para ninguém. Você só precisa mostrar. Talvez você não esteja mostrando essa autoridade que você já é. E aí, assim, quem que pode fazer isso? Você. Quando eu entendi que algumas coisas não estavam, e olha que eu não tenho problema para me vestir, mas não estavam coerentes com o que eu queria comunicar, com a mulher que eu queria comunicar, com a entrega que eu tinha, o que eu fiz? Eu refinei, eu ativei a minha imagem de alto valor. Então, cada um de vocês é responsável. Estou aqui para abrir perspectivas, o papo de Dona Costila para tirar a gente ali daquela zona, falar, meu Deus, preciso ativar isso porque eu quero mais, eu mereço mais, eu vim para mais. Já quero, inclusive, dar um spoiler aqui. Coloquem nas suas agendas 9 de agosto, daqui a um mês. Exatamente, a gente vai ter só spoiler. Só coloque na agenda e reserva essa manhã para mim. Quer dizer, vocês vão ativar tudo isso. Não vou dar mais spoiler agora, porque ainda não está na hora, mas já reserva, tá? Então, se você sente que está vivendo essa realidade, Lívia, sinto que ainda sou confundida, sinto que ainda sou ignorada, sinto que ainda sou mal paga. Gente, se não consigo, Lívia, não consigo bancar o valor que de fato eu sou. Essa virada, ela começa com uma decisão. Quando você toma uma decisão, é você desconsiderar todas as outras possibilidades e falar, Lívia, eu quero ser essa mulher que eu vim aqui para ser. Eu nasci para ser uma mulher X. E você sabe qual é. Eu sei também qual é. Quando você decide isso, ninguém pode mudar. Então, eu sei que isso que eu tô falando, talvez você vai falar, Lívia, mas não sei. Não é para todo mundo, gente. É para mulheres empresárias, donas de negócio, donas das suas vidas, donas das suas carreiras, que já estão decididas a dar esse passo, que já estão decididas a viver a mulher que cada uma de nós veio aqui para viver. Só que isso é decisão, porque o mundo ele só vai valorizar a gente quando a gente fizer isso por nós, quando a gente conseguir se perceber primeiro como essa mulher, quando a gente conseguir primeiro ocupar esse lugar que é só nosso. Eu costumo dizer que eu não tenho concorrente. Você sabe por quê? Porque isso que eu falo, isso que eu entrego, isso que eu faço, a forma como eu faço, só eu faço, porque esse lugar aqui é só meu. Quando você entende isso, você até fala, ai, arrogante a Lívia, né? Não sou arrogante, gente. Eu sei o meu lugar. Me coloco no meu lugar, eu projeto, eu sei a Lívia que eu quero viver. Eu ativo essa mulher todos os dias. E aí é assim, como que faz isso? De forma intencional, de forma estratégica, com clareza da mulher que eu quero me tornar. Então, eu quero chamar você, Lívia, faz sentido, eu queria entender um pouco mais, eu quero, você que está decidida, você que já é uma mulher que entrega muito, que sabe do seu valor, mas por algum motivo ainda está deixando dinheiro na mesa, que eu brinco que é sobre isso. A gente pode traçar esse plano juntas para ativar a sua imagem de alto valor. Me chama no direct, que a minha equipe, a gente vai entrar em contato com você para marcar uma sessão de diagnóstico para poder entender, ou seja, ativar a partir de agora. É a partir de agora, ok? Compartilhe essa live com outras mulheres.
Papo de Dona com Estilo é direto ao ponto. Até estendi aqui um pouquinho mais hoje, porque a gente gosta de entregar, a gente é abundante, a gente entrega bastante. Temos um encontro quarta que vem, às 12h12, para a gente poder trazer mais um tema aí, evoluir. Estamos falando sobre mulheres que não se contentam com o comum, então chama a gente no direct, a gente vai fazer uma sessão, mapear tudo isso para você ativar a partir de agora. E não deixar mais dinheiro na mesa porque você não está usando ainda a sua imagem como esse recurso poderoso que é. Ok? Compartilha com outras mulheres. Aguardo vocês no direct. Já marque na agenda 9 de agosto. Eu espero vocês. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas já reserva a agenda para mim, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Ok, gente? Uma ótima tarde para vocês e até semana que vem.